De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, Colorado que acabou vencendo a equipe do Novo Hamburgo na estreia do Campeonato Gaúcho, mas que tem negociações importantes no mercado, com um centroavante que é Alejandro, com um zagueiro Rodrigo Becão, que está no futebol da Turquia, e também a problemática relação com o patrocinador master da dupla Grenal, que já não é mais o do Grêmio, a casa de apostas que patrocinava o Internacional. O Inter rescindiu o contrato, jogou sem patrocínio contra o Novo Hamburgo. Eu quero atualizar algumas informações importantes que recebi sobre isso. Antes da gente entrar em todos os detalhes sem nenhum tipo de pausa, só dá uma moral aqui, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque todos os dias tem vídeo, pelo menos um, de Grêmio e Inter aqui no canal. E você, estando inscrito com o sininho ativado, vai receber uma notificação aí no seu celular de que o vídeo novo, o vídeo mais quente, mais fresquinho, saindo do forno, vai estar no ar e imediatamente no seu celular. Então, é uma barbada. É se inscrever e ativar o sininho. E claro, deixar o like aqui para valorizar o trabalho, para explicar, para mostrar para o YouTube que o conteúdo é bom, que o canal tem relevância e merece ser mais distribuído. Valeu? Vamos lá então, vamos começar falando sobre a questão do Rodrigo Becão, zagueiro de 29 anos, que o Internacional, mais uma vez, está de olho. A informação foi trazida pelo André Hernan, né, dos canais ESPN, jornalista super bem informado em termos de mercado de transferência. Ele trouxe tanto essa informação, como também a informação do Alejandro. E eu vou passo a passo cada um desses casos para a gente trazer aqui alguns detalhes importantes. Primeiro, o Rodrigo Becão, né, formado no futebol baiano, hoje defende a equipe do Fenerbahçe da Turquia. Um zagueiro alto, de boa bola aérea, né, 1,91 m, um zagueiro destro, mas que joga dos dois lados da defesa. Pode ser uma alternativa para o sistema defensivo. A gente falou aqui em outros momentos sobre como o Internacional estava tratando a questão da zaga, como o Internacional estava tratando essa busca no mercado. Eu já disse aqui que o zagueiro, o segundo zagueiro, num primeiro momento, ele não vai ser buscado com pressa, porque o Inter está com dificuldade, inclusive, para fechar o primeiro zagueiro na contratação, que é o Félix Torres, né? Tem um negócio encaminhado com o atleta e com o Corinthians, mas falta um acerto entre o empresário dele e o Corinthians, porque tem uma questão lá de uma comissão que ele ainda não recebeu, valores que estão pendentes, e aí o Corinthians, né, tenta não pagar, o empresário quer receber, e aí o jogador também não vai jogar lá. Então é toda uma questão que ainda precisa ser acertada entre essas partes. E o Inter está stand-by, né? Barbas de molho, aguardando a situação, porque se eles não se resolverem lá, e o Inter tem que tentar fechar outras alternativas. O Becão, ele é um nome que não é novo necessariamente no radar do Internacional. E de outros clubes também, para ser bem sincero. Outras equipes já em outras janelas observaram, ninguém tentou assim uma contratação mais efetiva para trazer o jogador, mas ainda assim é um nome que vira e mexe, está no radar, que tem alguém observando, porque é um jogador com experiência de futebol europeu, né? Ele saiu primeiro por futebol russo, para o CSKA, e aí depois foi se transferindo até chegar na equipe do Fenerbahçe. Ele tem contrato no Fenerbahçe, estou conferindo aqui, até 2028, junho de 2028. Então é um contrato relativamente longo ainda que ele tem lá. A tentativa do Inter, de acordo com o André Hernan, é uma tentativa por empréstimo de uma temporada, empréstimo de um ano. A ver se o Inter vai conseguir avançar nisso. Mas é um nome que surge à medida que o Internacional está buscando aí algumas alternativas. A minha informação, a que eu tenho, é de que o Inter vai contratar o Félix Torres e não tem pressa para fechar o segundo zagueiro. O Inter primeiro tem que contratar o primeiro zagueiro para tampar o buraco imediatamente, para depois, né, tentar uma segunda contratação. Óbvio que se tem uma chance de fechar com o Becão, por exemplo, que é o zagueiro que o Inter tem interesse, se tem a chance de fechar agora, o Inter vai fechar os dois agora, obviamente. Mas primeiro o Inter quer fechar o Félix Torres e tentar costurar outra negociação, não vai se atirar assim dessa forma. Tanto é que o Vitor Grunberg, o vice-presidente do Inter, que hoje está quase exercendo um cargo de presidente, né, com a viagem do presidente Alessandro Barcelos para a Europa, para aquela excursão da CBF com vários presidentes e dirigentes,
Ele falou na entrevista coletiva que ele deu antes do jogo contra o Novo Hamburgo que o Inter não tem pressa no mercado de transferências. Então é mais ou menos por aí mesmo. Pelo que eu sei, e falei isso inclusive antes dessa entrevista do Vitor Grumber. O Inter não tem dinheiro, então tem que tentar ficar pontualmente fechando negócios. Às vezes vai ter que tentar sair de uma negociação estrategicamente para ver se baixa o valor. Vai ter que ser todo um stick push ali no mercado para ver se vai conseguir fechar as negociações que precisa para encorpar o grupo. Aliás, sobre o jogo contra o Novo Hamburgo, né, coloquei na capa aqui, o Diego Kozer foi o grande nome do Internacional no segundo tempo, especialmente desse jogo contra o Novo Hamburgo, né? O Inter que começou mal, não teve um bom rendimento na primeira etapa, tomou aquele golaço de bicicleta do Alisson, né, que passou pela base do Inter, inclusive, tem sido peça importante na equipe do Novo Hamburgo. E o Inter, no segundo tempo, melhorou em termos de postura até, né? E o Diego conseguiu fazer o gol ali que salvou o Internacional, que dá um alívio, pelo menos nesse primeiro jogo, sob comando do Pablo Fernandes, o primeiro jogo da temporada. O Inter que deve ir mais 1 ou 2 jogos, pelo menos, com esse time misto, né? Totalmente diferente, antes de entrar o time principal, antes de entrarem os principais atletas do grupo profissional nesse início de campeonato gaúcho e da temporada. Vamos falar também sobre a questão do Alejandro, né, um jogador que o Internacional também não é de hoje que observa. O Alejandro tem 26 anos, ele saiu, né, da base do Atlético Mineiro, passa pelo Bragantino, vai para o Vitória e ali em 2024 especialmente, né, ele tem um grande destaque sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, numa equipe bem modesta, né, num Vitória muito modesto na comparação com outras grandes equipes. E ele não permanece no Vitória, porque o Vitória não tinha dinheiro para comprar, e vai para o CSKA da Rússia. Lá no CSKA, ele até vem sendo utilizado, mas o Internacional tenta essa contratação. Ele é um jogador que em outros momentos o Inter já monitorou. A gente tem falado e brincado até aqui, né, entre os colegas da imprensa, que o Inter não tem morrido de vontade, né, na gestão Alessandro Barcelos. Quando o Inter observa um jogador, mesmo aqueles que o Inter olhou lá no início da gestão Barcelos, eles, ao longo do tempo, eles continuaram sendo tentados pelo Inter. Vou citar o exemplo do Paulinho, né, que foi anunciado hoje pelo Internacional, novo reforço colorado, e que, né, o Paulo Brax ainda tentou contratar no Internacional. Então, lá no início da gestão Alessandro Barcelos. E o Alejandro é um caso mais ou menos parecido, né? O Inter já tinha olhado essa situação quando ele estava no Bragantino, aí ele vai para o Vitória, vai muito bem, arrebenta no Vitória, não fica porque o Vitória não tem dinheiro e vai para o CSKA da Rússia. O contrato dele nessa comparação é um pouquinho mais curto, lá se a gente comparar com o Becão. E estou fazendo esse paralelo porque a informação do André Hernan foi justamente sobre os dois nomes. O contrato do Alejandro ele vai até o fim de 2027. Então ele é mais curto na comparação com o do Becão, mas é um contrato que se o Inter vai lá, tenta fazer 1 ano de empréstimo, é viável de tentar fazer ainda. Então o Inter está tentando essa contratação, está buscando, né, porque precisa de um camisa 9, precisa de um jogador para tentar resolver o problema. E aí, se a gente comparar com outros nomes especulados, né, o Verratti, o Cano, o Alejandro é muito mais jovem, um jogador que encaixa muito mais em termos de energia, intensidade característica com o estilo de jogo do Paulo Pesolano, né, que exige muito disso, se a gente fizer um olhar mais aprofundado aí para outros jogadores mais experientes como o Cano e como o Verratti. Para fechar esse vídeo, eu quero falar sobre a Alfa, né, sobre a casa de apostas que patrocinava o Grêmio, saiu do Grêmio, né, na reta final ali com a rescisão de contrato, e também o Internacional. E o Inter acionou a justiça para rescindir o contrato com a Alfa, vai debater isso agora em âmbito judicial, e o Inter já jogou inclusive sem o patrocínio no jogo contra o Novo Hamburgo, e a informação que eu tenho é, não há pagamentos desde novembro, então é novembro, dezembro e janeiro, são 3 meses, isso já configura, né, o não cumprimento do contrato na visão do Inter, e é isso que o Inter está tentando conseguir na justiça. Então é reaver esses, vai lá, 12 milhões de reais, um pouquinho mais, era um contrato de 50 milhões de reais, dividido em 12 parcelas, né? Vamos fazer esse cálculo aí, 50 milhões de reais por ano, 12 parcelas, pouco mais de 4 milhões de reais por mês, 3 meses de atraso, então pouco mais de 12 milhões de reais. E o Internacional, segundo o Vitor Grumber também, o vice-presidente do Inter, já tem negociações com outros possíveis patrocinadores. O Inter não dá um prazo para tentar fechar essa negociação, mas quer que seja ainda em janeiro, se possível,
para começar a temporada, não perder muito tempo sem o patrocinador já, por exemplo, na arrancada do Campeonato Brasileiro. Então o Inter está tentando uma negociação já com outros patrocinadores. Mas o Inter reconhece que é muito difícil que consiga pegar 50 milhões de reais num contrato, como tinha acertado com a Alfa. Resta saber quanto que o Inter vai conseguir no mercado e se o Inter também vai conseguir um patrocinador que pague em dia, como o Grêmio também não conseguiu com a Alfa, teve todo esse problema. A empresa se justifica, importante dizer aqui, né, que com a remodelação societária que está sendo feita, ela tem dificuldade para fazer os repasses, né, porque judicialmente, né, no processo burocrático e contábil dessa questão, quando se vai fazer essa mudança grave, assim, brusca de sociedade, os repasses ficam um pouco mais contingenciados, né? Fica mais difícil de fazer movimentação financeira na empresa. E é isso que ela alega, mas o Inter e o Grêmio, nesse momento, né, tentam resolver judicialmente essa questão. Chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O canal está de volta, então você ativa o sininho para receber o aviso dos vídeos e tem vídeo todos os dias por aqui. Valeu!